Prontinho, vamos voltar. Acabei de ver o vídeo que eu salvei. Apareceu, né? No finalzinho apareceu, mas tudo bem, eu tinha que garantir. Vamos lá, turminha. Tem importância, faremos em 2 vídeos. Olha aqui, esse trabalho que eu montei aqui, ele é muito longo, não é para ser apresentado tudo de uma vez, é só o comecinho mesmo. Título da redação, se necessário. Se o Enem não pedir, não ponha título, não precisa. Se o Enem pedir, você fará um título, tá? Lembrando, após o título, você não pula a linha. Por que você não pula a linha, gente? Porque a folha é numerada de 1 a 30. Se você pular linha, a linha 2 está sendo contada como linha usada, mesmo em branco. Aí, lá no final da redação, se por acaso você precisar de mais um pedacinho de linha, não pode usar o 31, porque senão eles vão zerar sua redação. Você tem que respeitar o limite mínimo e máximo de redação, tá? Por falar nisso, um bom mínimo de redação está entre 15 e 20. Menos que isso é insatisfatório, a nota é muito baixa, tá? Então, o mínimo entre 15 e 20, o máximo 30, certo? Lembrando que nós temos a introdução, no máximo 5 linhas. Na verdade, gente, essa introdução, ela não precisa ser muito longa, porque você tem que deixar mais linhas para os argumentos, porque lá você terá que convencer o seu leitor. Então, a introdução, em torno de 5, 6 linhas, está muito bom, certo? Depois de introdução, você tem os parágrafos de desenvolvimento, que são os argumentos. Use de 2 a 3 parágrafos, tá? Cada parágrafo vai abordar uma argumentação diferente. Cada parágrafo terá um foco argumentativo diferente, não podem ser repetidos, tá? Ideias repetidas não pode. Você vai usar em torno de 7 linhas, mais ou menos, tá bom? Para cada parágrafo. E depois você terá o conclusivo. O ideal do conclusivo é que ele seja feito em torno de 5 linhas também, como na introdução, mais ou menos. Aí, se passar, não tem problema, gente. Não há problema, tá? Isso é só uma base, porque, olha, se você fizer 2 argumentos de 7 linhas, 7, 7, 14, com mais 10, 24, você ainda terá 6 linhas, tá? Sobrando. Então, é mais ou menos isso, para que não exceda 30 linhas. Tá bom, meus anjos? Bom, passado isso, aqui tem, ó, fique ligado. Tudo isso seria interessante vocês copiarem, tá? Vão dando pause e vão copiando no caderno, porque a apostila não tem isso. Isso é um trabalho meu, paralelo, tá bom? Copia no seu caderno, por favor. Fique ligado. O texto bem-sucedido constitui um todo significativo, ou seja, o texto todo tem que ter uma unidade de sentido. Ele não pode ser sabe aquele papo de louco? Que você começa a falar um assunto, depois você vira, emenda com outra, aí você volta naquilo. Não pode, ele tem que ter um único sentido. Cada parte do texto só faz sentido se colocar junto às outras. Ou seja, o parágrafo introdutório só terá sentido se ele for alinhavado. O que é alinhavado? Ele for costurado. Como é que se costura isso daí? A gente usa, vocês vão aprender depois, não hoje, as conjunções que tem como papel unir os parágrafos também. Nós vamos estudar isso depois, quando nós chegarmos lá. Calma, muita calma nessa hora. Não se trata de reunir fragmentos isolados. Dentro do texto, os elementos
devem estabelecer ligação com as partes, ou seja, cada parágrafo precisa estar relacionado imediatamente ao seu anterior e com o restante que virá. Isso se chama, gente, coesão. Coesão. Então, o que é a coesão? É a ligação que as partes do texto têm entre si. E para haver coesão, você vai aprender a usar as conjunções coesivas, aquelas que dão esse alinhavo, tá bom? Introdução. Agora vamos estudar a primeira parte. Copie tudo isso, vá dando pause. Há inúmeras formas de iniciar uma redação. Portanto, cabe a você escolher a mais adequada ao texto, seu estilo de escrita e argumentação. Nós vamos estudar alguns modelos de como começar a introdução, tá? Nós vamos iniciar esses modelos. O primeiro modelo é começar por uma citação. O que é uma citação? É algo que alguém importante, alguém relevante, ou seja, que esteja ligado ao assunto, ao tema, tenha feito, tenha dito. Essa citação você pode usar de acordo, porque você decorou, sei lá, de acordo com as palavras realmente ditas por aquela pessoa, ou você pode apenas transcrever esta citação com suas palavras. Se você for usar da forma como a pessoa citou, você é obrigado a usar aspas. Aspas. Porque a citação não é sua, ela foi dita daquela maneira por uma outra pessoa. Se por acaso a citação é desta outra pessoa, mas você vai usar com suas palavras, você não use aspas. Você apenas diga quem é a pessoa que falou isso daí, que teve esta colocação, tá? Vamos ver um exemplo. Digamos que o tema seja Desafios da Educação no Brasil no século XXI. Professora, que difícil. Claro, para você que está no 8º ano. E aqui, gente, cabe uma observação importante que eu vou fazer. A técnica da dissertação, eu ensino. A professora ensina. Agora, o que vai dentro desta redação, o conteúdo, as ideias, estas eu não tenho como ensinar. Por que não? Porque você adquire este conteúdo da seguinte maneira: lendo jornal, lendo revista, lendo livros, assistindo telejornais de qualidade, não é da Atena, não é Cidade, esses sanguessugas aí, hein, que só conta desgraça. São telejornais de qualidade. Da TV Cultura, tem um Jornal da Cultura muito legal. O Jornal da Band é ótimo, porque o jornalista, inclusive, ele comenta algumas reportagens importantes de maneira inteligente. Jornal da Record também. Mas no Jornal da Record, é o Jornal da Record, não é aqueles outros jornalequinhos, não, tá? E o Jornal da Globo, o Jornal Nacional, o Jornal Hoje. O Jornal Hoje é mais para a idade de vocês, ele é mais leve, tá? Mas vocês precisam assistir telejornais, principalmente a partir de agora, que nós vamos trabalhar dissertações. Quais outras ferramentas que você utiliza para adquirir cultura? Conversa com os adultos, conversas inteligentes para discutir assuntos. Músicas que você conheça. A letra da música pode servir para introduzir uma redação.
Histórias de livros que você leu, personagens que tenham encaixe com o tema. Entenderam? Por exemplo, se o tema é desafios da educação no Brasil no século XXI, você lembrou, sei lá, de um filme que você assistiu, onde um professor pega uma classe bastante difícil e, através de uma educação adequada, ele consegue fazer com que esse grupo trabalhe interessado no seu desenvolvimento. Existem vários filmes sobre isso. Um que eu me lembro que marcou muito a minha adolescência é Um Mestre com Carinho. Mas, modernamente, existem muitos. Tá? Você pode começar citando este filme, dizendo, por exemplo, que os desafios da educação não são discutidos somente no século XX e XXI. Eles já são temas de discussão já há muitos anos, há muitos séculos, desde o século XIX, que se discute os desafios educacionais brasileiros. A partir do século XX, muitos filmes foram feitos com esta temática. Pronto. Aí você pode colocar como exemplo e coloca o título do filme que você assistiu. Pronto, é uma maneira de introduzir o assunto. Entenderam? Tá? Muito bem. Gente, a citação é uma delas. Para isso, você tem que ler bastante, prestar atenção nas aulas de filosofia, de sociologia, que vocês terão. Prestar muita atenção na aula de história, porque fatos históricos podem ser usados também, não só exemplo, citação. Vocês vão ver. Bom, citação. Olha aqui, ó, está em negrito. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que, abre aspas, olha lá, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Fecha aspas. Foi assim que ele introduziu o assunto no primeiro parágrafo. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai colocar o tema e ele vai colocar a tese. Como é que ele coloca o tema? Olha, analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Veja essa introdução. Claro que é uma introdução difícil, porque não é com a linguagem de vocês ainda, vocês vão aprimorar o vocabulário. Mas ele mostra, olha, ele introduz com uma citação, comenta esse pensamento do Paulo Freire e ele apresenta aqui, ó, o seu ponto de vista, a sua tese. Qual é a tese? A educação é importante para promover uma sociedade mais crítica e reflexiva. Olha só, uma sociedade mais crítica e reflexiva para se tornar mais justa e igualitária. Esta é a tese que ele vai apresentar, que ele vai desenvolver ao longo do seu texto. Veja, a opinião Desafios da Sociedade do Brasil no século XXI, ele apresenta a importância desses desafios para se ter o quê? Para se ter uma sociedade mais crítica e reflexiva e ser mais justa e igualitária, tá? Qual outro tipo de introdução que nós podemos ter? Uma definição, ou seja, você explica o assunto. Você explica o assunto. Então, por exemplo, se ponhamos que o assunto seja futebol, você vai explicar sobre esse assunto, vai definir o que é futebol. O futebol é um jogo onde
2 times compostos por 11 jogadores, sem usar as mãos, apenas o pé e a cabeça, precisa levar esta bola ao gol adversário e pontuar. Pronto, você definiu. Isso é uma definição, é uma forma de introduzir, tá? De fazer o começo de uma dissertação. Aqui, olha, outra forma fácil e interessante de iniciar o seu texto é fazer uma definição acerca do tema, ou seja, explicar o assunto. Digamos que o tema seja, aqui, ó, veja um exemplo de introdução nesse modelo para o tema sedentarismo, o grande mal do século. O que é sedentarismo? Ficar parado, não praticar atividade física, não se mexer. Olha como ele começou. Define-se, o que é definir? Explicar, né? Explicar o assunto. Olha que palavra chique, define-se. Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu dia a dia, no seu cotidiano. Acabou, pronto, ele já começou a redação. Viu como é fácil? Agora ele continua. Agora ele vai dar o quê? O tema. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência desse maus hábitos. São algumas das que podem, porque ele não quer repetir a palavra doenças. Se ele repetir palavra, fica feio, fica errado. Então, doenças como diabetes, obesidade, aumento do colesterol e problema cardíaco são algumas das que podem aparecer. Precisa colocar a palavra doenças? Não, já foi citada anteriormente. Isso já aqui, e aí continua com a tese e tal, que não nos interessa agora. Entenderam isso? Ótimo. Exemplificação. Neste caso, gente, você pode iniciar o texto com algum exemplo, por exemplo, de um dado estatístico, de uma notícia que foi divulgada, de uma lei que existe, tá? Você pode também utilizar algum conhecimento de mundo, ou seja, você pode citar um exemplo de uma obra literária, de um filme que você assistiu, são exemplos. Por exemplo, o filme que eu falei, né, Ao Mestre com Carinho, é um exemplo para introduzir o assunto, tá? Vamos ver um exemplo. Veja o exemplo que preparamos para você sobre o mesmo tema do tópico anterior, sedentarismo. Segundo a Constituição Federal de 1888, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Gente, é claro que o cara aí é um cara que conhece pra caramba um pouquinho da legislação, né? Ele decorou isso daí. Claro que quem decora a Constituição é quem está na área do direito público. É difícil fazer uso disso? Sim, é difícil, tal. Mas você tem outras formas que não seja uma lei, tá? Assim, faz-se necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Tá? Então, qual é a ideia do cara? Qual é a tese dele? Que cabe ao poder público permitir ao cidadão que saia do sedentarismo. Aí ele vai apresentar argumentos e, no último parágrafo, formas para que isso aconteça. Certo? Alusão histórica. O que é isso aqui, gente? Alusão histórica. A alusão histórica nada mais é do que dados históricos que você aprendeu na aula de história. Esses dados históricos ajudam muito vocês a montar determinados temas. Por exemplo, preconceito, você pode falar sobre a época da escravidão no Brasil, começar assim.
O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Ponto. Pronto. Isso aqui é uma alusão histórica. Certo? No dia 13 de maio, Princesa Isabel decreta a libertação dos escravos do Brasil. Porém, foi o último país do mundo a abolir a escravatura. Entenderam? Vamos agora ao próximo, além da alusão histórica, que é importante assistir aula da professora de história, dos professores de história. Afirmativa. Aqui, gente, você faz uma declaração afirmativa sobre o tema, sobre o assunto. Por exemplo, o Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Nós estamos falando sobre a persistência da violência contra a mulher. Esse é o tema. Você faz uma afirmação. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Você vai explicar esta sua afirmação depois também. Tá bom? Comparação. A afirmação é fácil, tá, gente? Não é difícil, não. Comparativa. Aqui, gente, o histórico desafio de valorizar o professor é o tema. Aqui você compara um e outro. Então, você coloca, por exemplo, os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com valorização adequada gera bons frutos. Agora vem a comparação. Em contrapartida, observem isso aqui, gente. Observem esse termo. Em contrapartida. Este é o que a gente chama de coesão. É um elemento que amarra um período ou um parágrafo a outro. Aqui ele está amarrando uma ideia, um período. O período que ele está amarrando é um período que vai comparar. Então, ele está falando um aspecto positivo da educação e um aspecto negativo. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem diferente, bem distinta. Pronto. Gente, isto são exemplos de como começar uma introdução. Exemplos, tá bom? O que nós vamos fazer de atividade? Agora eu vou sair daqui, eu vou explicar. Eu vou colocar por escrito 2 ou 3 temas e eu quero que você use para cada tema, você use um início do parágrafo introdutório. Só o início, gente, só o primeiro período, usando uma das formas de começar o parágrafo introdutório. É claro que você não vai fazer todo o parágrafo, porque você ainda não aprendeu a fazer o parágrafo introdutório todinho. Você está aprendendo apenas o primeiro período. O primeiro período, que pode ser dado histórico, alusão histórica, exemplo, afirmação, citação, comparação, ou seja, o que eu apresentei. Você vai fazer a escolha de um para cada tema que eu apresentar, tá bom? Certo? Tentem fazer sozinhos, sem copiar de lugar nenhum, da cabecinha de vocês. E aí vocês vão digitar e vão mandar para mim por e-mail, para eu comentar como é que vocês se saíram, tá bom? Aí eu comento e eu repasso para vocês, certo? Então a tarefa é essa, vocês têm uma semana para fazer isso daí e me entregar por e-mail, certo? Beijo, fiquem com Deus. Tchau.